Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV ou internet. Hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2025 e esta edição do Informe SP já está no ar. E abrimos o Informe SP desta tarde, informando que hoje, 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A repórter e apresentadora Priscila Silvério tem informações sobre o combate a esse problema tão grave que ainda persiste no Brasil. É triste ainda, né, Priscila? Seja bem-vinda. É verdade, Priscila. Obrigada, uma boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Olha, é considerado trabalho escravo quando ele acontece em condições degradantes ou quando a pessoa é submetida a trabalhos forçados, jornadas exaustivas ou restrição à liberdade. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo foi instituído pela Lei 12.064 de 2009 e ela serve realmente como um alerta, porque é um crime isso. A legislação brasileira é reconhecida mundialmente como uma das leis mais completas e avançadas nessa questão do combate ao trabalho escravo. E ainda assim, o Brasil registra casos aqui no nosso país. Olha, de acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em 2024, o Brasil registrou 3.959 denúncias de trabalho escravo, um aumento de 15% em relação a 2023 e também um novo recorde desde a criação do Disque 100 em 2011. Os estados com maior número de denúncias foram São Paulo, com 928, Minas Gerais, 523, Rio de Janeiro, 371, Rio Grande do Sul, 220 e Bahia, com 210. E mesmo com o aumento no número de denúncias, houve uma redução do número de pessoas resgatadas em 2024. Esse número chegou a 1.273 pessoas, uma redução, portanto, de 60% em comparação ao ano anterior, em 2023. No entanto, o valor pago nas verbas trabalhistas rescisórias superou 12,6 milhões de reais. O Ministério do Trabalho e Emprego é o responsável por realizar as inspeções em empresas e propriedades rurais. Eles fazem aquelas visitas inesperadas para verificar as condições de trabalho, a análise ali de contratos e também os registros de jornadas, as horas que são trabalhadas, além das denúncias anônimas que podem ser feitas pelo Disque 100. Olha, para quem comete esse crime, Priscila, a pena é de 2 a 8 anos de reclusão. Lembrando também que esse tipo de crime corresponde à violência. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Agora você fica sabendo que em 2024, 122 pessoas trans e travestis foram assassinadas no Brasil. 5 eram defensoras de direitos humanos. Esse número é 16% menor do que em 2023, segundo um dossiê da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A repórter Nani Cox conversa conosco agora e traz todas essas informações. Nani, uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que acompanham o Informe SP. Exatamente, esses dados estão no boletim da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que ressaltou que os números têm, embora a gente tenha visto essa queda, né, de 16% de um ano para o outro, esses números ainda têm sido altos e têm tido pouca diferença a cada ano. Segundo a ANTRA, quase 96% das vítimas eram travestis e mulheres trans. O restante, então, eram de homens trans. A associação ressalta que tem uma subnotificação muito grande desses casos, né? Inclusive, esse boletim ele é feito paralelamente a dados oficiais, porque esse tipo de violência não aparece de forma satisfatória nos levantamentos oficiais. De acordo ainda com esse boletim da ANTRA, o estado de São Paulo tem o maior número de casos, é seguido de Minas Gerais e Ceará. Uma boa parte desses casos, né, a maior parte, acontece fora das capitais, então acontece nas cidades de interior dos estados. E contando os resultados desde 2017, que foi justamente quando a ANTRA iniciou esse levantamento, iniciou esse boletim
boletim, também em São Paulo acumula o maior número de casos, seguido do Ceará e da Bahia. Priscila. Suas informações. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o IML, o Instituto Médico Legal, em funcionamento há quase 140 anos. É o órgão que fornece bases técnicas para o julgamento de casos criminais, além de apoiar investigações de acidentes e outras ocorrências. O repórter Ranieri Zoccoli traz todas as informações para a gente. Para você que está acompanhando a nossa programação, a gente aproveita para bater um papo nesse momento com o Dr. Sérgio Nunes, diretor Núcleo Capital e Grande São Paulo, do Instituto Médico Legal. Bom, a gente aproveita para falar da importância desse instituto, não só aqui para o Estado, mas porque é referência e exemplo para todo o país. Obrigado por você estar aqui. Muito obrigado, Helena. É um prazer estarmos aqui e é uma oportunidade que nós temos para elucidar o público, né, do trabalho que é feito e do nosso esforço, né, em tentar ajudar a população e principalmente ajudarmos o sistema policial, né, a chegar num resultado melhor, né, tentando trazer a aproximação à verdade. Bom, a gente tem alguns mitos e verdades, né, sobre o trabalho e é importante a gente passar para as pessoas que estão em casa que o IML não é só aqueles corpos que a gente vê, o que a gente pensa, né? Tem um trabalho por trás de muito trabalho ali digno, árduo todos os dias e que conta com a ajuda de muitos bons profissionais. Exatamente, Ranieri. E, inclusive, como você mencionou, o Instituto ele tem uma ampla gama de atividades, né, que passa desde os exames em vivo, que é a maioria dos nossos atendimentos, né, passando em torno de 80% a 90% de todos os atendimentos do Instituto, né, que tem uma volumetria absurda em nível internacional, né, então a nossa casuística, a nossa quantidade ela é muito alta, né, chegando em um ano a produzir 500 mil de perícias, né, num único ano. Então é o Instituto líder aí na produção de provas, né, e sempre com aquele foco principal, que é realmente elucidar efetivamente os eventos criminais, né? E as atividades são complexas, né, de alta complexidade. Sem contar que a gente recebe, né, não só o Estado de São Paulo, mas o IML daqui recebe outros profissionais. Exatamente, é muito comum, né, termos estágios, visitas de outros estados, né, para que outros locais também tenham acesso à experiência que São Paulo adquiriu durante grande tempo, né? E durante esse atendimento de volume tão grande de casos, né? Então, somos referências em volume, então não é totalmente comum, quase todo dia, ter algum perito ou qualquer outro envolvido na atividade pericial de estar visitando o Instituto para ver as novidades ou como é feita a nossa atividade. O que a gente pode destacar de tecnologia? Tecnologia, eu acho que uma das coisas acho que é fundamental é a questão das imagens, né? Então a gente fala, do lado da criminalística, a imagem tem se desenvolvido na parte de drones, scanners. Do ponto de vista médico-legal, é muito importante a incorporação de tecnologias do tipo tomografia, ressonância, raio-x. O nosso tomógrafo foi o primeiro tomógrafo para uso policial na América Latina, mas a ideia é continuar avançando, né, para que a gente possa atingir aquele patamar daquilo que a gente chama de virtópsia, né, necrópsia virtual, que é fazer todos os procedimentos embasados por uma grande ampla técnicas, né, de diversas atuações. Obrigada pelas informações. Agora eu falo para você que o Fundo Social de São Paulo reforça a ajuda para as cidades atingidas pelas chuvas. Nesta segunda-feira, um caminhão carregado com 350 cestas básicas e diversos itens essenciais foram enviados para Carapicuíba, na Grande São Paulo. Assim como a capital paulista, a cidade foi atingida por fortes chuvas na sexta-feira da semana passada. Os materiais enviados para Carapicuíba foram recebidos pelas equipes do Fundo Social local, que organizam o acolhimento de cerca de 400 pessoas afetadas pela inundação. As famílias estão recebendo alimentos, kits de higiene e limpeza, caixas de roupas para adultos e crianças, calçados, itens de cama, mesa e banho, água potável e mais 200 cobertores. A doação vai apoiar as famílias que ficaram desalojadas após o transbordamento de um córrego na região. As ações fazem parte do trabalho conjunto entre o Fundo Social de São Paulo, Defesa Civil do Estado, de auxílio imediato às
comunidades afetadas pelas fortes chuvas no estado. E agora a gente muda de assunto para dizer que a Prefeitura de São Paulo assina contrato de concessão do Parque Municipal Campo de Marte. E quem traz as informações, mais uma vez falando conosco, é a repórter Nani Cox. Nani? O projeto busca transformar a área em um espaço público dedicado a atividades recreativas, esportivas, educacionais e socioculturais, além de estabelecer uma área de preservação ambiental. Entre a infraestrutura prevista está a construção de uma pista de caminhada e de corrida, também de uma pista de skate, uma quadra de boccia, equipamentos de modalidades olímpicas, centros de convivência, estacionamento, sanitários acessíveis e uma área de apoio logístico ao carnaval. No caso da preservação ambiental, o projeto vai contar, então, com a substituição da vegetação existente, que é uma vegetação invasora, por vegetações e espécies nativas da Mata Atlântica. As obras vão acontecer em 2 fases, com previsão de conclusão das intervenções obrigatórias até o 4º ano após a ordem de início. Mas a concessionária já vai, então, assumir desde já a segurança e zeladoria da área. O contrato está previsto em 614 milhões de reais. É importante dizer que durante os 35 anos de concessão, o acesso às áreas abertas do parque serão gratuitas. Obrigada, Nani. Voltamos a falar sobre as chuvas, porque a Defesa Civil do Estado de São Paulo se reuniu com integrantes das defesas civis de 200 cidades para alinhar ações de prevenção às chuvas previstas para os próximos dias em todo o estado de São Paulo. O Centro de Gerenciamento de Emergências emitiu um boletim especial sobre as condições climáticas de várias regiões. O encontro contou com orientações sobre prevenção e esclarecimento sobre a tecnologia Cell Broadcast, que envia alertas de emergência diretamente aos celulares de pessoas que estão em áreas de risco. Os destaques de grandes volumes de chuvas para os próximos dias são para as regiões do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Baixada Santista, além da região metropolitana de São Paulo. Muita atenção, então. E atenção também, estudantes, porque as inscrições do ProUni do primeiro semestre terminam hoje, terça-feira. A edição deste ano do programa oferta mais de 338 mil bolsas em universidades. As inscrições terminam às 23h59 desta terça-feira. O programa Universidade para Todos é uma iniciativa do governo federal que oferece bolsas integrais ou parciais de 50% de desconto em instituições de ensino particulares. Pode se inscrever o candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2023 ou 2024 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio do portal acessounico.mec.gov.br, utilizando o login gov.br com CPF e senha. Participam desta edição do programa 1.031 instituições privadas de ensino superior, com 403 cursos oferecidos. Essa edição do Informe SP fica por aqui, mas você quer acompanhar tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista? Então acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Rede Alesp a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista a seu alcance.